pessoal, tudo bom com vocês? E olha só, ele já visitou 97 países, já fez 27 cruzeiros marítimos, ou seja, com essa bagagem, com esse currículo de viajante, imagine quanta história ele não tem para contar pra gente. Então, o meu bate-papo hoje vai ser com Maurício Conte. Tudo bom, Maurício? Oi, Erika, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui. Agradeço o convite de poder estar contando um pouco das histórias, das muitas histórias de viagem que eu tive a oportunidade de conhecer por esse tempo, por esse mundo, e poder dividir isso com vocês. Um prazer estar aqui. Ai, que bom. Então vamos lá, vamos começar a pergunta. Eu já quero começar te perguntando o seguinte: como que você escolhe os seus destinos? Por exemplo, porque quase 100 países, né? É oportunidade, é promoção, é convite, é curiosidade, tipo assim, eu sempre sonhei em conhecer aquele destino, então eu vou me programar para aquilo. Tem algum critério para você escolher o seu destino? Na verdade, não tem um critério fixo e você já falou praticamente uma boa parte deles. Alguns destinos fazem parte de sonho, fazem parte de desejo de muito tempo. De repente a gente tem alguns destinos que ficam habitando o pensamento da gente há muito tempo. Por exemplo, eu, como boa parte do Brasil, fã do Ayrton Senna, gostava de assistir corrida de Fórmula 1. Quando a gente fala de Ayrton Senna, a gente sabe que Ayrton Senna foi o rei de Mônaco, então eu tinha muita vontade de conhecer aquela curvinha em forma de ferradura que tem no circuito de Mônaco. Então aí eu me planejo, estudo, vejo para ir para Mônaco, por exemplo. Algumas outras situações, tipo o Salar do Uyuni, que a gente vê, aquele deserto de sal que fica na Bolívia, sempre tive vontade, ou Machu Picchu. Então tem algumas coisas que habitam o imaginário da gente há muito tempo. Outras viagens, elas pintam de convites realmente de amigos ou de oportunidades, porque eu gosto também de frequentar situações de grandes eventos de esporte, tipo Copa do Mundo, Olimpíada. Então já tive com grupos de amigos em Londres em 2012, já tive na Alemanha na Copa da FIFA de 2006, na África do Sul em 2010. Então, às vezes isso pinta de um convite de amigos. Ou vamos fazer um grupo para a gente ir assistir ou acompanhar o Brasil nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo. Então isso é uma outra situação. E outras situações também que pintam de promoções, né? Como é que é? Quanto mais a gente faz determinada coisa, se a gente gosta de jogar bola e a gente treina, a gente vai toda quarta-feira jogar bola e treina com os amigos e faz academia, cada vez a gente joga melhor futebol. Se a gente gosta de viajar, a gente lê, a gente estuda, a gente coloca... Exatamente, a gente vai colocando o nosso e-mail em alguns sites de turismo ou de promoções de viagem e de repente você começa a receber pacotes e fala, opa, peraí, eu preciso aproveitar essa promoção. E aí a gente vai para aquela promoção. Na verdade é uma junção de tudo então, né? Promoção, oportunidade, convite. Sim, sonho. Entendi. Entendeu? Indo para a próxima pergunta... teve algum país que você viu alguma paisagem, algum monumento, alguma coisa que te emocionou? Que você chegou lá e falou assim, uau, não acredito que eu tô aqui, não acredito que eu tô vendo isso, que tocou realmente, assim, que você até sabia que ia encontrar determinada coisa, mas assim, chegou lá quando você viu pessoalmente, realmente te tocou, te emocionou? Deve ter um monte, né? Deve ter um monte, né? Você fez uma pergunta e enquanto você estava formulando a pergunta, estava me passando na cabeça várias imagens ou várias histórias, porque, como eu falei para você, algumas viagens elas ficam guardadas no imaginário, no sonho da gente há muito tempo. Então, de repente, quando a gente chega lá, você fala assim, não é possível que eu estou aqui, não é possível que eu consegui estar aqui. Então tem diversas situações, vou citar algumas delas que me vieram à cabeça nessa fração de segundos que você estava formulando a tua pergunta. A primeira delas, uma das situações que me marcou, é uma situação que pode ser até polêmica para algumas pessoas, até para os próprios espanhóis. Essa situação aconteceu em Madrid há algum tempo atrás. Tem até uma musiquinha, né? Eu
eu fui às touradas de Madrid, Pararatimbum, pum, pum, bom. Eu ia para Madrid e queria ver uma tourada, né? E aí eu entrei em contato com uma ex-aluna minha que estava morando em Madrid, perguntando para ela se tinha tourada, como é que funcionava tudo. E ela já, nesse primeiro contato, me disse que as touradas eram questionadas por alguns espanhóis, assim como aqui nós temos, né, aquela história de protetores dos animais, pessoas que são contra os nossos rodeios e tudo. Existe um movimento contra as touradas na Espanha, embora, como faz parte de uma tradição muito antiga, eles dizem que é uma expressão de arte. Os espanhóis dizem que a tourada é a única arte em que o artista pode morrer exercendo a sua arte, né? Tudo bem, eu não vou entrar no mérito adoro animais, eu tenho 5 cachorros, eu tenho um monte de gato, eu sou protetor de animais, mas enfim, eu fui assistir uma tourada. E eu me lembro nessa situação, quando eu entrei na arena, né, na Plaza de Touros, toca aquelas cornetinhas, né? E é do jeito que a gente vê na TV mesmo, assim, o que a gente viu, é igualzinho. Começa que a própria arquitetura, né? Você entra numa Plaza de Touros que tem toda uma arquitetura morisca, toda uma parte da ocupação moura da Península Ibérica. Então o lugar já é muito bonito. E aí quando entra os toureiros e os cavaleiros e começa a tocar a música, me veio a figura do meu pai, que já não estava mais comigo, ele já tinha falecido nessa época, e eu comecei a lembrar dos tempos em que a gente andava a cavalo junto, que a gente via filmes de toureiros ou de capa-espada, que era, né, que nem tem filme de pirata, tinha filme de colonização espanhola, e aquilo me tocou, quer dizer, eu caí num choro de emoção. Sério? E falei assim, puxa vida, eu sempre... Sim, foi uma situação para mim, pelo local, pela música, pela situação de ficar pensando em que eu gostaria muito de ter meu pai naquela oportunidade comigo. Outra situação que eu estava, que me emocionou muito, acabei de falar que a gente faz grupos de amigos para a gente viajar. Na Copa da África de 2010, nós estávamos procurando qual era a opção mais barata de passagem, de sair daqui do Brasil e ir para a África. E nem sempre o voo direto é a opção mais econômica, até ao contrário, muitas vezes o voo direto acaba sendo mais caro. Só que quando você tem uma conexão em algum lugar, você pode aproveitar essa conexão para conhecer esse lugar também. Eu acredito até que você já tenha dado essa dica nos seus canais, ou se não deu, fica aí uma sugestão. É o tal chamado de stopover. Você aproveita a conexão, para naquele local, desce e vai conhecer. Então, quando nós estávamos pesquisando passagem para ir para Joanesburgo, capital da África do Sul, uma das opções era ir para Istambul, né, na Turquia. A outra opção era ir para Dubai, pela Emirates, que era um dos patrocinadores da Copa do Mundo de 2010, e a gente optou por ir para Dubai. E aí a gente aproveitou para ficar alguns dias conhecendo Dubai. E uma das atrações em Dubai, que é uma cena que a gente está acostumado a ver na internet, é aquele prédio em formato de vela, que é o hotel de 6 estrelas, né? Que é o Burj Al Arab, que é o hotel mais famoso de Dubai. E aí você não pode simplesmente visitar o hotel. Se você não for hóspede, aliás, posso deixar uma dica aqui para os teus seguidores? Então já vou deixar uma dica. Para quem sonha conhecer Dubai e quer conhecer por dentro o Burj Al Arab, depois a Érica coloca na edição do vídeo aqui uma fotografia desse prédio, desse edifício. É aquele que é conhecidíssimo, que tem um vídeo do André Agassi jogando tênis no heliporto em cima dele, ele em formato de vela, tal, e papá. Você não pode, se você não for hóspede, você não entra. Mas existe uma maneira de você poder conhecer sem ser hóspede. Então já passa muito pra simples. Gente. Já estou dando uma dica já, de uma pergunta que você fez, eu estou aproveitando para deixar uma dica. Você entra em contato com um hotel
Você pode reservar isso pelo próprio e-mail, pelo próprio site do hotel. Você entra em contato com o hotel e reserva para tomar um café da manhã ou um chá da tarde no hotel. E aí você deixa teu nome registrado no hotel como convidado para um café, para você fala que vai fazer uma reunião, né, que é usar as dependências do hotel. E aí quando você chega na portaria, você dá um nome, ele tem isso registrado como você tendo reservado para tomar um café da manhã, que é fantástico, é um café da manhã de hotel 6 estrelas, não precisa dizer o quão fantástico vai ser isso, ou um chá da tarde. Aí você aproveita e pode passear, você está como usando as dependências do hotel, então com isso você pode visitar próximo da piscina, você está ali no saguão do hotel que tem uma fonte luminosa, você pode pegar o elevador panorâmico e ir até no restaurante lá em cima. Então fica a dica aí, para quem for para Dubai e tiver vontade de conhecer o Burj Al Arab, se você não for hóspede você não pode entrar, mas se você reservar pela internet um café, você pode ir para tomar um café da manhã ou um chá da tarde. E aí nós estávamos num grupo de amigos, nós estávamos em 7 amigos que nós fomos para a África do Sul, nessa Copa de 2010. Então nós paramos em Dubai e todos nós somos daqui de Socorro. Socorro é uma cidade pequena do interior paulista, cidade do seu marido também, né, Érica? Depois a gente conta como é que a gente conheceu. Isso. Mas que por sinal, já adiantando, né, a gente não se conhece pessoalmente, foi a internet que nos fez trombar. Verdade. Mas nós somos numa cidade pequena do interior paulista, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, então a gente até brinca que a gente é caipira, a gente é do interior daqui de São Paulo. E aí nós fomos para tomar café da manhã lá no Burj Al Arab e estávamos todos nós em volta da mesa e vira um dos amigos nossos, o Anacleto Zucato. Você está vendo que começa a juntar várias emoções, porque depois dessa Copa o Anacleto também teve um problema de saúde e não está mais aqui nesse plano com a gente. E o Anacleto pegou e falou assim: gente do céu, a gente não está se dando conta de uma coisa, nós estamos tomando café da manhã num local que é frequentado por reis, por rainhas, por presidentes, pelas pessoas mais ricas do mundo, e a gente que nasceu lá no interior de São Paulo, uma cidade pequena, a gente é caipira da roça e nós estamos aqui no meio desse mundo. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus essa oportunidade da gente estar aqui, estar conhecendo isso. E nessa hora, sabe, não teve quem na mesa realmente não passou a vida naquele momento, naquele segundo ali que a gente estava. Até onde eu consegui chegar, né? Até onde eu fui. Exatamente. Realizando sonhos e locais. Vou te dar uma terceira situação que foi extremamente impactante para mim. Quando eu fui para o Egito, quando a gente fala em Egito, a primeira imagem que vem na cabeça são as pirâmides do Egito, sem dúvida alguma. E aí a gente se hospedou, a gente fez toda a reserva, tudo e tal, a gente se hospedou num hotel que chama Le Méridien Pirâmides ou Pirâmides, que ficava para mim próximo das pirâmides. Beleza. Nós pegamos um voo que chegou lá no Egito às 2h30 da manhã. Foram nos buscar no hotel. A gente saiu do aeroporto, foi pro hotel, fez o check-in, foi pro quarto, super cansado, foi um voo longo, inclusive com uma conexão em Addis Abeba, capital da Etiópia. Então foi um voo bastante cansativo, foi São Paulo a Addis Abeba, foi um voo de 12 horas, 13 horas, aí teve uma conexão longa no aeroporto, para daí a gente fazer Addis Abeba, Cairo. Bom, chegamos no hotel, super cansado, tomei um banho, deitei e dormi. Na manhã seguinte, eu levantei, fui até o banheiro, escovei os dentes. Quando eu estava voltando para o quarto, a minha esposa virou para mim e falou assim: Maurício, fecha os olhos, eu quero te mostrar uma coisa. E eu peguei, fechei os olhos, ela veio, me pegou pelo braço, vem comigo, vem andando, vem andando, vem andando. E eu percebi que ela chegou perto da sacada, da janela do quarto, né? E aí ela abriu a cortina. Aí ela falou assim: agora abre os olhos. Quando eu abri os olhos, também foi absurdamente emocionante. Eu dei de cara, eu tenho isso em foto, depois se você quiser eu te mando essa foto para você postar aqui, então vai ficar em algum lugar aqui no vídeo, as pirâmides na frente da janela do meu quarto, mas assim, da sacada da janela que eu estava sentado, exatamente na frente, porque a imagem que a gente tem, quando fala de Egito, quando fala de pirâmides, acho que você tem essa imagem. Não, e outra coisa, você imagina que as pirâmides vão estar lá no meio do deserto, não é isso? Que é uma coisa assim, longe, que você vai chegar lá no Cairo, né? E é longe. Sim. Não.
as pirâmides ficam como se fosse no subúrbio do Cairo. Então eu saí do aeroporto, fui para um hotel e as pirâmides estavam ali na minha janela. Dava para sair do hotel e ir a pé para chegar. Porque essa imagem é bacana também. Depois a gente pode até também colocar aqui no vídeo. Eu não tenho essa imagem, que tem que ser uma imagem aérea. As pirâmides, quando você tira a foto de um determinado ângulo, está todo o deserto atrás dela. Mas se você der a volta na pirâmide e fizer a foto de lá para cá, exatamente, a cidade está encostada com as pirâmides. Porque Cairo, a cidade do Cairo, a capital do Egito, ela fica no que é chamado de foz do rio Nilo, já no final, no delta do rio Nilo que se forma, já próximo entre aspas, já do final dele, que fica no mar Mediterrâneo. Mas ali é onde o deserto está terminando. Então, Cairo fica às margens do Nilo, o Nilo corta toda a cidade do Cairo, tem várias pontes, que é uma região de delta, mas o deserto está terminando ali próximo. Então, a cidade do Cairo termina no deserto, e ali estão as pirâmides. Então, você está na cidade, no hotel, a pirâmide está muito próxima de você, mas se você der a volta e tirar a foto, o subúrbio da cidade está encostado com a pirâmide. Nossa. Então, para mim foi chocante, porque eu imaginava que eu ia ter que acordar no dia seguinte, que era essa a programação, nós vamos acordar e visitar as pirâmides. Eu achei que a gente ia pegar um Jeep 4x4, depois exato, eu ia falar exatamente isso, pegar um Jeep 4x4, um camelo, andar para chegar lá tipo no final da tarde e voltar à noite. Não, a pirâmide estava ali na minha janela. Gente, eu falei assim, Jesus. Vocês já imaginaram o que é isso? Você abrir a janela do hotel e dar de cara com uma pirâmide? Sim. Foi muito bacana. Então, eu lembrei rapidinho para você, para citar 3 situações, mas eu confesso para você que é uma constante. Como viajar é uma paixão, é verdade, minha e sua, sim, e acredito que de boa parte dos seguidores, das pessoas que são inscritas no seu canal, já que o foco é viagem, dicas, eu sei que você é apaixonada por Buenos Aires, né, pela Argentina em geral, então pra gente é uma emoção muito grande. Aproveitando o gancho de Argentina, cada vez que eu vou assistir um show de tango que seja, a gente vê aquela paixão, aquela emoção na música. Sim, então, e tem essa história, tem uma frase, né, que a vida não deve ser medida pelos respiros que a gente dá, e sim pelos momentos que a gente perdeu o fôlego. Com certeza. E a viagem propicia essas oportunidades. Todo, você perdeu, exatamente. Tá? Posso falar uma quarta opção, uma quarta coisa que me veio? Gente, o que mais tem do Maurício é história para contar. Uma pessoa que conhece quase 100 países, a gente podia ficar aqui horas, mas vai ter outra oportunidade, então, e vai ser ao vivo, se Deus quiser. A gente já falou sobre isso. Uma quarta situação que foi emocionante, muito emocionante, muito. A gente tinha programado. A primeira pergunta sua foi como é que nascem viagens. Às vezes as viagens nascem de sonhos de terceiros. Isso é interessante. Eu sou muito próximo da minha irmã, e a minha irmã, o sonho dela era ver a aurora boreal. Eu quero ir para a Finlândia, eu quero ver a aurora boreal. Tá. Aí, Maurício, vamos comigo. E o meu cunhado, Cláudio, minha irmã, aí programamos de ir, minha esposa, Ju e eu, né? Então, vamos nós 4, beleza. E a aurora boreal nós vimos, foi linda, foi maravilhosa e tudo. Mas essa viagem teve N outras situações de grande emoção, de realizações de sonho. Uma delas, que para mim foi a maior das emoções, quando a gente foi para a Finlândia, e no norte da Finlândia a gente já entra numa região que é chamada de Lapônia. Lapônia, para quem não está ligando o nome à pessoa, Lapônia é a terra do Papai Noel. Então nós fomos, tem fotos disso também, vou colocar aqui no vídeo para você ilustrar isso. Tenho fotos da gente visitando a casa do Papai Noel, do Papai Noel oficial chamado. E a gente fica numa fila e vão as crianças e vão lá encontrar com o Papai Noel, encontrar literalmente com o Papai Noel. Ele tem um mandato, inclusive, ele fica por um determinado período, não sei se é 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ele tem todo um compromisso social, ele tem que falar 7 línguas, mais ou menos como se fosse tipo uma Miss Universo, que tem um mandato, tem um período e tem que frequentar eventos
eventos, ele é escolhido também, tem que ter aquele aspecto do Papai Noel de ser rosado até, de tão branco, assim, vermelho, fantasia, né? Não, ele tem que ter mesmo a feição, a barba de verdade. Barba, exatamente. E aí eu tava ali, eu falei assim, gente do céu, quantas vezes quando criança eu fiquei imaginando se Papai Noel existia de verdade e eu tô aqui na casa dele e de repente a gente tava ali e vê aquelas crianças com aqueles olhinhos brilhando e aquela situação e tudo, então, putz, foi emocionante. Ao mesmo tempo eu tava andando, vi uma criança com deficiência e ela super emocionada, então são situações de viagem que te trazem lembranças, recordações, realização de sonhos que te tiram o fôlego. Então tem N situações. Outra vez, então, você me pediu uma, eu já estou na quarta, estou indo para a quinta. Essa eu já te contei já num outro bate-papo que a gente teve, uma outra oportunidade. A primeira vez que eu entrei na Disney, quantas vezes eu fiquei assistindo Disneylândia, né? Eu sou do tempo da TV preto e branco, então eu me lembro quando tinha a Disneylândia e era transmitido, as transmissões eram em preto e branco, e aí quando vinha a Tinkerbell, a Sininho, ela vinha voando e chegava na pontinha do castelo da Cinderela e batia com a varinha e aí que iluminava tudo e a transmissão passava a ser colorida. E aí na hora que eu entrei na Disney a primeira vez, já era bem crescidinho, já era, não era moleque não. Mas acho que não tem como, né? Não emocionar, independente da idade, nossa. E na hora que eu entrei, começou a tocar o tema, né, da Disney, When We Wish Upon a Star, né? Putz, eu desabei no choro. Então tem várias. Eu por natureza sou uma pessoa emotiva, então tem várias situações que graças a Deus já me tiraram o fôlego. Se a vida é medida não pelo número de vezes que a gente respira, mas sim quando a gente perde o fôlego, eu já perdi o fôlego várias vezes, né? Graças a Deus. Agora eu quero te perguntar o seguinte: tem algum país que você recomenda para qualquer viajante que vale cada gasto, cada centavo, porque vale a pena você se esforçar, juntar dinheiro e ir, porque vai valer a pena? Tem algum específico? Eu sei que deve ter mais de um, mas tem algum para você citar pra gente? Tem mais de um, inclusive, mas tem alguns que são valem muito a pena conhecer. E vale cada centavo, porque inclusive em viagem dizem que não é nem centavo gasto, e sim investido, porque viagem é um investimento, né? Para a alma, para tudo. Né? Eu ia falar isso, eu ia falar que não é gasto, é investimento. Investimento em várias situações. Investimento na própria felicidade, né? Como a gente falou, de momentos que você vive, de emoções que você guarda para o resto da vida. Segundo, investimento em conhecimento. Então eu posso citar para você, eu vou citar para você alguns países que valem muito a pena ser visitado, mas eu vou deixar um para falar por último, que é para mim o que vale mais a pena, que é a minha paixão, e a gente já vai chegar nele. Primeiro eu recomendo para todo mundo que gosta de viagem, para todo mundo que quer começar a viajar, que quer aprender a se virar em outra língua, mas que não precisa ser muito diferente da nossa, primeiro conhecer a tua paixão, que é a Argentina. Eu acho que é imperdível você conhecer. Não tem aquela história que a galinha do vizinho é sempre mais gorda, a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, recomendo, vá conhecer a Argentina. Tem muita gente que fala, porque os argentinos, porque não sei o que lá, não, mentira. Os argentinos adoram. Nada disso. Os argentinos adoram os brasileiros adoram o argentino, desde que a gente não fale de futebol, Maradona e Pelé. É verdade. Mas até para isso tem brincadeira. Então, sabe, isso é mito. Eu já fui para a Argentina, assim como você, N vezes. Fui para assistir jogo de futebol no estádio do Boca Juniors. Fui para passear, fui para curtir os vinhos dele, a carne deles, o passeio deles. E é muito bacana. Então, para quem pretende conhecer o mundo, para quem pretende voltar a viajar depois que o mundo voltar aos eixos, né, diante de tanta doideira que nós estamos vivendo, né, é impossível a gente não falar ou não pensar sobre isso nesse momento. Para quem pretende viajar, comece pela Argentina, que vale muito a pena. Segundo ponto, para quem quer conhecer a Europa, para quem quer conhecer o velho continente, não pode deixar de conhecer pelas nossas origens ou pelos nossos descobridores
ir para Portugal. Portugal é maravilhoso, Portugal tem muita opção de turismo, Portugal é um país pequeno, mas tão grande, tão rico em cultura, em história, em tudo, ou seja, Portugal é impossível de se conhecer em uma única viagem ou que se você fique lá alguns dias, sabe, tem muita oportunidade, muita atração em Portugal para conhecer. E por último, ou e é na um minha lugar opinião, que vale a ou pena o melhor, investimento. vale a pena o investimento, na minha opinião, o lugar que mais vale a pena investir, aí eu vou estar puxando a sardinha para o meu lado, né? Meu nome, Maurício Conte, minha ascendência italiana. Para quem gosta de história, para quem gosta de cultura, para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de culinária, porque a comida é muito boa, vá conhecer a Itália e as suas várias regiões que você tem para conhecer. Então, mas isso é gosto pessoal. Sim. Você me pediu a minha opinião, eu falei do nosso vizinho, Argentina, falei dos nossos patrícios portugueses, falei da minha origem italiana. Mas é lógico, tem gente que sonha com Alemanha, tem gente que sonha com França, ou mesmo Estados Unidos, tem N lugares, mas para mim, onde vale cada centavo investido em turismo é a Itália. A Itália é fantástica, vale a pena se conhecer mais de uma vez. E, inclusive, como turismo religioso, afinal de contas, o Vaticano fica lá, boa parte dos santos católicos tem os santuários deles lá, então vale a pena. Eu tive a oportunidade de estar em Santa Rita de Cássia, né, em Cássia, onde está o túmulo de Santa Rita. Então, tem lugares que, para quem é devoto, para quem é religioso, para quem é católico, também não deixa de ser um centro de peregrinação maravilhoso. É isso. E qual país você criou muita expectativa dos seus estudos? Porque você deve ser igual eu, provavelmente, né? Quando a gente vai para algum lugar, a gente estuda geografia, a gente estuda culinária, sobre o local, tudo, né? Então, se você pudesse citar pelo menos um, porque eu também acho que vai ter vários, mas assim, que você criou muita expectativa, muita, e chegou lá, não era tudo isso. Não chegou assim a ser uma decepção, porque pra gente que gosta de viajar, eu acho que assim, tem lugares melhores e não tão bons, mas assim, não tão ruins também não deve ter, mas assim, algum lugar que realmente, sim, quando você chegou lá, falou, não é isso, não. Então, já inclusive falei na sua segunda pergunta de lugar de emoção, eu citei aquela história de eu chegar no hotel, abrir a janela do quarto, a sacada do quarto e dar de cara para as pirâmides. O Egito é um país lindíssimo, é um país rico em história. Para quem acompanha os noticiários, viu que agora, no final de semana, houve a transferência das múmias dos vários reis e rainhas do Egito de um museu para um outro museu. Quando eu estive no Egito, fui visitar esse museu antigo. É uma aula de história. Imagina, ali ao tudo vivo. Que a gente vê em filme, em novela, em TV, tá tudo ali, né? Então, eu tive a oportunidade de ser aluno de uma professora que gostava de viajar, isso lá na década de 70, isso há 30 anos atrás. Porque hoje em dia, se você quiser prender a atenção da molecada que você está dando aula, né, além, eu sou professor universitário, minha vida inteira professor universitário, é muito fácil você buscar imagens, que nem a gente estava falando da história, que é muito fácil achar a imagem da pirâmide vista de cima, ou essa imagem da cidade muito próximo da pirâmide, é muito fácil da gente ter essa imagem para mostrar. E eu tive aula com uma professora de história que ela gostava de viajar, então ela dava aula de história e mostrava, ela projetava com um slide na parede da sala de aula para nós, alunos, crianças, adolescentes, fotografias, slides, imagens das suas próprias viagens. Então isso aumentava ainda mais, isso aguçava ainda mais a curiosidade de um menino que tinha sonho de conhecer o mundo. E eu estou falando isso porque eu me lembro da minha professora, Dona Odila Feres, daqui de Socorro, escola pública, por sinal, não era nem escola particular, e ela se dedicava a isso. Então eu quero deixar aqui meu registro, minha homenagem à Dona Odila. Eu me lembro dela falando que os hieróglifos e a leitura egípcia foi através da pedra da Roseta, que estava escrito na língua fenícia, na língua árabe e na língua egípcia, e aí fazendo associações, um pesquisador, um arqueólogo francês
de nome Champollion, conseguiu fazer toda a tradução do alfabeto egípcio, isso, aquilo e tal, e papá. E de repente eu entro no museu e dou de cara com a pedra da Roseta do Champollion, que eu estudei quando eu era moleque, quando eu era criança. Quer dizer, são vários filmes que passam na cabeça da gente. Então eu estou dizendo tudo isso, que o Egito é riquíssimo em história, é um país maravilhoso, um país que merece ser visitado, mas ao mesmo tempo é um contraste muito grande com um povo sofrido, um povo, uma pobreza, sabe? Você vê isso, crianças, pessoas necessitando de ajuda, um povo que inclusive depende do turismo, e inclusive eu acredito que seja um país que precisa ser visitado pela história e até para que o próprio turismo, quando passar por esse período que nós estamos falando, que o mundo volte a seu eixo, que volte a ser visitado, porque necessita do turista como fonte de renda para o seu crescimento, para a população mesmo, sabe? Não é simplesmente fomentar turismo em hotéis ou então atrações turísticas, mas a gente vê assim uma quantidade muito grande de gente dependendo de venda direta, que seja ali da água que está vendendo para o turista ou de um souvenir que está vendendo para o turista, mas é um contraste muito grande, é uma judiação muito grande. Então, para mim foi um choque quando você pegou e falou assim, não chega a ser uma decepção, não decepção alguma. É um país belíssimo, é um país que merece sua visita, mas esteja preparado para ver um povo sofrido, um país pobre, que necessita do turismo, que necessita de ajuda, mas ao mesmo tempo um povo que tem uma história maravilhosa que merece ser visitado. Então o Egito, eu achava... Tem os dois extremos juntos, né, pelo que você está falando. Muito, muito. Existe um contraste social muito grande, muito maior do que aqui no Brasil. Uhum. Bom, você já viajou de avião, claro, de navio, fez 27 cruzeiros marítimos, meu Deus, que delícia. Mas, como eu te acompanho, principalmente no Facebook, gente, ele é muito ativo no Facebook. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora que a gente tá mais recluso em casa, ele fica postando aquelas fotos que o próprio Face recomenda, há não sei quantos anos atrás, e é muito legal ver as fotos dele, porque ele faz umas poses assim, que você percebe que ele tá curtindo todos os momentos. Se você fosse me perguntar assim, Maurício, o que é que você passa para alguém que vê as suas fotos, eu te diria isso, que você passa, que você curte do começo ao fim, você passa isso pelas suas fotos, sabia? Pelo menos para mim. Legal. E aí, eu te acompanhando, então você já viajou de navio, de avião, lógico, mas você fez algumas road trips, né? E para fora do país. E a gente sabe que assim, para viajar para fora do país de carro, tem uma certa burocracia, em alguns países tem que fazer uma adaptação no carro, mas mesmo assim, tem algum país que apesar de tudo isso, de burocracia, de adaptação, você recomenda que realmente a viagem seja de carro, porque talvez se você tivesse ido de avião a experiência não fosse a mesma? Legal a tua pergunta, adorei a tua pergunta, essa pergunta é muito boa. Eu tive alguns amigos que vieram me perguntar sobre viagens de carro aqui, principalmente pela América do Sul, porque ou não gostavam de avião, ou ficavam claustrofóbicos. Tem muita gente que tem medo realmente de viajar, mas enfim... Maurício, eu tenho vontade de conhecer, sei lá, Machu Picchu no Peru, dá para ir de carro? Eu falei assim, eu fui de carro, né? Eu fui para Machu Picchu de carro, eu fui para o deserto do Atacama de carro, eu fui conhecer as estações de esqui na Argentina de carro. E é como você falou, cada país tem as suas leis de trânsito, tem a sua burocracia, você precisa tomar alguns cuidados prévios, vou citar algum deles agora rapidinho. Não é simplesmente igual aqui, gente, que você quer viajar para um outro estado, entra no carro e vai, não é assim? Não, porque na verdade é o seguinte, o teu carro, primeiro você precisa, o seu seguro do teu carro, todo mundo tem seguro de carro, o teu seguro do teu carro funciona dentro do território nacional. Atravessou a fronteira, teu seguro não cobre mais. Para teu carro estar seguro no país vizinho, contra tudo, contra acidentes, contra quebras, contra acidentes de terceiros e etc., você precisa fazer uma extensão do teu seguro. Então você primeiro tem que entrar em contato com a tua seguradora e falar que eu estou indo para, que seja para a Argentina, ou que seja para o Paraguai, ou no meu caso que eu fui para o Peru, que você está indo para lá, para eles te fornecerem uma cobertura durante aquele período da tua viagem para o teu carro lá fora.
Mesmo assim, o teu carro, você paga o DPVAT, que é o seguro obrigatório aqui contra terceiros. Você precisa pagar o DPVAT com o teu carro, porque o teu DPVAT é aqui do Brasil. Existe para o Peru, que eu acabei de citar, um que chama SOAT. É a mesma coisa do nosso DPVAT e é baratinho, é assim como o nosso DPVAT também, mas você precisa parar na fronteira, você precisa ir até um escritório do despachante, dar os documentos do carro, ele vai fazer um documento que o teu carro está assegurado contra terceiro. Tem o SOAT no Peru, tem uns outros nomes, outras siglas em outros países, na Bolívia também, etc. Mas você precisa fazer isso. E, além disso, você não é só burocracia com o veículo, né? Você tem que fazer o seu seguro-saúde. Se você tem um plano de saúde aqui no Brasil, o teu plano de saúde funciona no Brasil, não funciona para fora. Você precisa fazer um plano de saúde para você e assim por diante. Mas tem uma série de normas que você precisa cumprir. Vou te dar alguns exemplos. Na Argentina, por exemplo, se o teu carro tem farol de milha, ele não pode ter o farol de milha branco, transparente, ele tem que ser aquele farol de milha amarelo. Então você ou tem que trocar a lente do farol de milha, ou você precisa aplicar um contact, um papel amarelado na frente desse vidro para evitar algum tipo de multa, porque eles dizem que o farol de milha tem que ser amarelado. E assim por diante, ou seja, tem diversas leis. Diversas normas de trânsito que têm que ser respeitadas nos nossos países vizinhos. Mas você perguntou se algum lugar é imperdível de se visitar de carro. Depende do teu ponto. Porque assim, talvez se fosse de ônibus, talvez, pelo menos que você passou por isso, né? Que talvez se você tivesse ido de ônibus ou de avião, assim, teria sido diferente a experiência. Ela foi legal justamente porque você... Então, eu sou suspeito para falar. Eu adoro viajar de carro, adoro dirigir. Então eu já tive a oportunidade de conhecer praticamente o Brasil todo, o Nordeste, principalmente de carro. Já fui várias vezes para a região do Pantanal, do Centro-Oeste, de carro, sul do Brasil, Serras Gaúchas e tudo, e aí eu comecei a me aventurar. Primeira viagem a gente saiu pelo Chuí, lá pelo ponto extremo sul do Brasil, entramos no Uruguai, cruzamos o Rio da Prata, né, colocando o carro numa balsa, que é aquele buquebus que cruza, ou de Montevideo. Ou a gente saiu de Montevideo, ou mesmo pode ser de Colônia de Sacramento, cruza para Buenos Aires, de Buenos Aires a gente segue para frente e fomos para Bariloche. E essa foi a primeira viagem internacional de carro. E aí a gente foi para Bariloche de carro. Bacana, você pode pegar um avião aqui no Brasil, aqui em Guarulhos, você vai para Buenos Aires, em Buenos Aires você pega um outro voo para Bariloche, em, 3 horas, 4 horas de voo, você está hospedado em Bariloche. Eu de carro, eu saí daqui de Socorro, fui dormir na Serra Gaúcha, para aproveitar um pouco a Serra Gaúcha, daí eu parei em Porto Alegre, aí eu parei em Chuí, mas eu fui parando e conhecendo, ou seja, eu não fui de carro de Socorro para Bariloche. Eu fui parando em vários pontos e aproveitando. Fui conhecer Punta del Este, fui conhecer Montevideo, fui conhecer Colônia de Sacramento, atravessei por Buenos Aires, fui para Mar del Plata, cruzei o Pampa argentino, subi e fui parando pelas estações de esqui. Então o carro te dá mobilidade, te dá liberdade, te dá flexibilidade. Liberdade, principalmente. Sim, flexibilidade. Mas você tem que ter mais tempo para isso. E é outro tipo de viagem. Uma coisa é você ir, por exemplo, acabei de dar o exemplo, para Bariloche de avião, sai de São Paulo, vai para Bariloche, aproveita Bariloche, conhece Bariloche e volta, ou mesmo, como eu falei para você, eu vou para Machu Picchu, pego um voo São Paulo-Lima, né, que é a capital do Peru, não tem voo de São Paulo para Cusco, mas São Paulo para Lima eu vou para Cusco, que é onde fica Machu Picchu, vou de avião, vou e volto de avião. E a outra foi o que eu fiz. Eu saí daqui de Socorro, fui dormir no meio do Mato Grosso, fui dormir em Rondônia, fui dormir em Rio Branco, no Acre, depois fui cruzando. Ou seja, é mais ou menos como a vida, né? A vida não deve a gente pegar e achar que o destino da gente é chegar ao fim da vida. A gente tem que aproveitar a vida. Então a gente tem que curtir cada etapa. Aí tá exatamente isso. A gente está curtindo cada dia, cada momento, cada ponto da viagem. Então não tem um lugar que seja imperdível, que é obrigatório você estar de carro, mas o carro te dá essa situação de você ter a oportunidade de conhecer muito mais liberdade e flexibilidade.
Então eu fiz algumas road trips, como você disse, eu fiz as estações de esqui da Argentina, então eu desci, eu fui lá para o sul. Eu fiz uma segunda que eu já citei aqui, que eu fui para Machu Picchu, fui para as linhas de Nazca e voltei pelo Lago Titicaca na Bolívia, e uma terceira viagem que a gente saiu pelo Mato Grosso do Sul, entrou na Bolívia e foi para a região do Salar do Uyuni. Do Salar do Uyuni nós fomos para o deserto do Atacama no Chile e voltamos por dentro da Argentina. Então a gente já fez algumas incursões pela América do Sul que valeram muito a pena, vale muito a pena mesmo. E para terminar, assim, a gente que ama viajar, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, por que você gosta tanto de viajar? Para mim, é a experiência mesmo, é você conhecer pessoas, culturas. Mas, por exemplo, comigo já aconteceram vários perrengues de viagem, porque as pessoas olham pra gente viajando, né, e não vê o que tá por trás. Então, por exemplo, graças a Deus, pelo menos pra mim, assim, a grande maioria, praticamente toda viagem tem um perrenguezinho, mas a maioria é tudo assim, comédia, que a gente dá risada da situação. Teve um ou outro que foi meio complicadinho, mas a gente deu a volta por cima, porque assim como você sempre viaja com a esposa, eu também sempre viajo com meu marido. Mas teve algum, assim, que foi meio complicado, que você parou, olhou para sua esposa e falou assim, meu, e agora? O que a gente faz? Tem algum para você contar pra gente? Assim, eu imagino que se eu não tenho nem um terço, acho que nem muito menos que isso de viagem que você já tem um monte de perrengue para contar, imagine você. Mas tem um específico que realmente você fala assim, meu, e agora? O que a gente faz? Aquele famoso assim, não sei se você vai usar que nem faz no Big Brother, de pegar e fazer o pi, assim, né? Tem várias situações. Graças a Deus nenhuma foi assim absurdamente complicado, mas eu vou contar para você uma história que aconteceu em 2018 na Copa do Mundo da Rússia. A gente teve uma situação inusitada. Na verdade, foi uma sequência de perrengues. Eu falei assim, Jesus, eita, não é possível. Foi uma sequência de perrengues que deram, que foi uma situação inusitada ou complicada. Então vamos lá, tentar ser sucinto aqui para contar uma história longa, mas resumir para você. Quando a gente estava planejando, toda viagem nasce de um sonho, de um planejamento, né, de uma vontade. E aí, nossos amigos, a gente queria ir assistir o nosso grupinho que a gente sempre vai, eu já disse isso no início desse vídeo, a gente vai para a Copa do Mundo, vai para a Olimpíada, tudo bom, vamos para a Rússia. Quando a gente estava formulando a viagem, não existe voo direto São Paulo-Moscou. É sempre São Paulo para algum lugar da Europa e algum lugar da Europa para Moscou. E aí a gente começa a procurar preço, oportunidade. Bom, então tem a KLM, vai para Amsterdã, tem pela Air France, para em Paris, tem pela Lufthansa parando em Frankfurt ou parando em Munique, e a passagem aérea mais barata, para minha sorte, era pela Alitalia parando em Roma. Já falei para você, é o país já adoro que você Itália. Gosta. Beleza, sopa no mel, né? Falei, poxa, tá do jeito que eu gosto. Ou na ida ou na volta vou parar em Roma. E aí o que aconteceu? Nós estávamos num grupo de 4 amigos que nós fomos para Moscou, né, para a Copa da Rússia. Quando pintou a história da Itália, um dos amigos nossos pegou e falou assim, nossa, o meu sonho é conhecer a Itália, a gente pode aproveitar para, então, você me leva a aproveitar que a gente está lá, para a gente ver o Vaticano, para conhecer um pouco, eu tenho uma prima minha que mora em Milão, queria visitar ela, a gente foi criado junto, ela casou, está morando lá, tudo e tal. Eu falei, não, vamos fazer diferente então, eu estou devendo uma ida com mais tempo para a Itália, para minha esposa, para a gente pegar e ficar por lá. Então a gente vai para a Rússia, assiste os jogos que a gente está programado de assistir na Rússia, e na volta da Rússia a minha esposa sai daqui com as esposas do grupo aqui, nós estávamos em 4 amigos, era Clube do Bolinha, então aí sai o Clube da Luluzinha, sai daqui do Brasil, a minha esposa vai à frente, eu até perguntei para ela, Ju, se precisar, você pega voo aqui no Brasil, você vai de boa, eu falo, Maurício, imagina, você está achando que eu sou tonto, eu me viro e tal, papá. Eu falei, não, pode ser um voo com conexão, dependendo do voo, pode ser um voo da Ibéria, por exemplo, com conexão em Madrid. Não, Maurício, eu vou, levo as meninas, vamos todo mundo junto, tudo e tal. Então beleza, ficou combinado exatamente isso. Nós íamos para Moscou e na volta nós iríamos nos encontrar no aeroporto de Roma. Beleza. Tudo beleza, fomos para Moscou, assistimos jogos do Brasil que a gente tinha que assistir, tudo e tal, papá. Pegamos o voo de Moscou, a Ju pegou o voo daqui do Brasil e a gente conversando por WhatsApp, tudo e tal. Nosso voo chegava 1h30 antes no aeroporto de Roma do que o voo delas.
Chegamos, virei pro pessoal e falei, moçada, a gente vai ficar esperando as mulheres aqui, dentro do terminal, ou vamos adiantando, já pegando o carro que a gente alugou para passear pela Itália? Não, Maurício, vamos adiantando, vamos já pegar, já liberar o carro, a gente já compra chip do celular aqui, com chip italiano para colocar no celular da gente, tudo já e tal. Vamos adiantar isso. Vamos adiantar tudo. Então a gente saiu do terminal. Fomos lá para o lugar do aluguel dos carros, já demos o voucher do aluguel do carro, já nos deram a posição do carro. Resumindo, nós fomos até no estacionamento já guardar as malas da gente, já dentro do nosso carro, a mala do Clube do Bolinha, tudo adiantado. E voltamos para o terminal. O voo chegou e nada delas aparecerem, nada, gente saindo, o voo já desembarcou e tudo e tal, e nada, e eu não conseguia falar com a Ju, não conseguia falar com as esposas dos nossos amigos, ninguém, tudo e tal. Aí aparece a Isabel, a esposa de um dos meus amigos, aparece na porta de desembarque, saindo lá. E aí ela pega e vira assim, Maurício, a mala da Ju, a mala da minha esposa, não chegou. Então, você imagina, porque para homem viajar e você perder a mala, perder as roupas e tudo e tal, é uma coisa. Agora imagina para vocês mulheres que de repente já tinham imaginado, não, essa roupa eu vou usar tal dia, essa roupa eu vou tirar foto tal dia, quando eu fizer o passeio de gôndola em Veneza, eu quero usar esse look, essa blusa que é listada para ficar parecendo que eu sou o gondoleiro de Veneza e assim por diante. E a mala não chega. E aí ela tá lá dentro, ela não fala italiano, e eu tô fora do terminal e não consigo entrar para ajudar ela. Então começa com isso, porque a Isabel saiu, a mala da Ju não chegou, ela lá dentro tentando se entender. Eu tive que pedir, por favor, para os agentes da Polícia Federal italiana para deixar eu entrar no aeroporto para ajudar a Ju a fazer o desembaraço, a encomenda da mala dela, tudo e tal, e papá. Consegui, entrei de volta, passei por toda a fiscalização para entrar no terminal, fui lá, dei apoio, fizemos o registro, fotografia da mala, que é outra dica de viagem. Tira uma foto da sua mala antes de embarcar, porque é mais fácil acontecer da sua mala extraviar, fica mais fácil você mostrar para o agente, para você falar assim, a minha mala é essa aqui, ó, entendeu? Fica mais fácil. Bom, mostramos, acertamos tudo, falei, Ju, não tem o que fazer, vamos embora com a roupa do corpo e vamos ver o que a gente vai fazer aqui pra gente se virar. Tá bom, vamos embora. Na hora que eu saio do terminal, a Isabel, que tinha saído minutos antes, estava chorando, né? Ai, Maurício não sabe o que aconteceu. Quando ela falou, Maurício, você não sabe o que aconteceu? Eu já tinha sabido o que aconteceu, porque ela estava sorrindo sem o dente da frente, tá? E eu sou o dentista dela, né? Aí você imagina, o dente dela tinha quebrado no primeiro salgado que ela tinha comido pós-voo, chegando na Itália com o dente quebrado. Tinha pedra no salgado? Eu não sei o que aconteceu especificamente. Ela tinha um dente da frente, que eu já tinha tratado há algum tempo, tratou canal e tal, mas de qualquer modo tinha uma trinca e quebrou, espatifou, ficou no toco o dente dela. Já pensou que situação? Ou seja, olha como começou a nossa viagem. Ou seja, ela levou o dentista dela na viagem, mas o que adianta levar um dentista sem um consultório, sem os aparelhinhos dele, sem as coisas dele? E lá na Itália eu não sou dentista, eu sou um turista, eu não tenho nem certificação para atender uma pessoa. Mas enfim, nós estávamos com duas mulheres, uma sem mala e outra sem dente. Olha que jogo duro. E aí? Bom, pegamos o carro, né? E fomos embora para o hotel, né, que a gente tinha reservado, que não era em Roma. A gente tinha ficado a primeira noite em Cássia, que eu já citei aqui hoje aqui nessa conversa. Nós fomos para Cássia porque um dos nossos amigos era devoto de Santa Rita, então nós fomos dormir em Cássia. Cássia fica a 80 quilômetros de Roma, é pertinho. Só que o voo chegava em Roma tipo 8 horas da noite. Até a mala da Ju e tudo e tal, nós perdemos umas 2 horas, 3 horas só para fazer o apontamento, a anotação da perda, do extravio de bagagem. Aí fomos pegar a estrada, tudo e tal, papá. Resumindo, nós fomos sair do aeroporto, o voo chegou às 8, nós fomos sair do aeroporto, era mais de 11 horas da noite. Até pegar o carro, passar pelo anel viário de Roma e até chegar em Cássia, era mais de 1h da manhã. Chegamos em Cássia, que é uma cidade, é uma vila, é uma cidadezinha pequenininha, só tem o santuário de Santa Rita. Chegamos no hotel que estava marcado, tudo escuro, um breu, nada aceso, né? Eu cheguei na porta, bati na porta do hotel, vem um vigia noturno, né? Falei, olha, me desculpe, nós chegamos agora, nosso voo atrasou, eu tenho uma reserva.
O vigia pegou e falou assim, não, eu faço a recepção de vocês, não tem problema nenhum, mas me dá a reserva de vocês. Eu tinha tudo isso impresso, entreguei as reservas dos nossos quartos, que já tinham sido feitas e pagas previamente aqui no Brasil. Você não vai acreditar, não tinha nada registrado no sistema do hotel, eles não tinham registro de um único quarto para nenhum de nós, para nenhum quarto reservado. Não, em meu só nome, nessa viagem no primeiro dia eu já contei 3 perrengues. Não, foi assim, a gente falou assim, gente do céu, o que é isso? O que acontece? Vamos, né? Bom, aí eu virei pro vigia e falei assim, olha, é o seguinte, a minha reserva está aqui, o meu papel com a minha reserva está aqui. Você está vendo isso, eu não sei o que aconteceu no teu sistema. O hotel está lotado, não tem quarto? Ele falou, não, a gente tem quarto. Eu falei, então dá quarto para nós, vamos deixar a gente descansar, a gente está cansado, a gente chegou de viagem, a gente já teve já outros perrengues, né? E me entendendo ainda no meu italiano macarrônico com essa pessoa. E aí ele pegou e falou, não, tá bom, então vai pro quarto. Então eu falei, não, se você quiser pode ficar, meu cartão de crédito registrado aqui como garantia, alguma coisa, mas nós temos os nossos registros, as nossas reservas. Então tá bom, fomos dormir, no dia seguinte acordamos, tomamos café da manhã e fui conversar com a gerente do hotel, extremamente simpática. Olha, é o seguinte, as nossas reservas estão aqui. Falou, olha, faz o seguinte, o que vocês vão fazer aqui em Cássia? Nós vamos visitar o santuário, vamos lá onde está Santa Rita. Então vai lá, vai passear em Santa Rita, vai ver vai orar, vai agradecer e tudo e tal. Enquanto isso eu procuro no sistema o que aconteceu com a reserva de vocês, tá bom? Tá bom. Eu tenho um outro problema, você pode me ajudar? Pois não. A mala da minha esposa foi extraviada, tá aqui o pedido da Alitalia. É mais fácil você se entender com os italianos, né, da Alitalia, com você italiano, do que eu brasileiro com meu italiano macarrônico, com meu inglês inglês não nativo, né, vamos dizer assim. Você consegue, não, daqui o registro eu procuro para você, tal, e papá. Mais alguma coisa? Eu falei assim, outra coisa, eu preciso de um dentista, porque a minha amiga quebrou, ela está sem o dente da frente. Será que você consegue um consultório? Ou se você não conseguir um dentista, um consultório que seja, porque eu sou dentista, eu consigo consertar o dente dela, se me arranjar um consultório. Ela olhou para minha cara e falou assim, não, ele está brincando, né, porque eles chegaram sem reserva, com mala perdida, com o dente quebrado. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou ligar... Faz o seguinte, vai procurar Santa Rita, pega um pouco de água benta, se benzam, e eu vou tentar localizar o meu dentista, porque o meu dentista disse que é o único da cidade, ele estaria viajando, mas a secretária dele é minha amiga, e eu vou tentar ver se eu consigo localizar, se o meu dentista não estiver aqui, pelo menos a secretária abre o consultório para você consertar o dente da sua amiga que está viajando com você. Desse jeito. Aí nós fomos, agradecemos a Santa Rita, fizemos nossas orações e tal, e papá. Quando nós voltamos pro hotel, a gerente do hotel, que eu falei para você, muito simpática, pegou e virou para nós e falou, bom, a sua reserva eu já localizei, tá tudo certo, o problema era nosso aqui no nosso sistema do hotel, que não tinha recebido as reservas, mas tá tudo certo, tá tudo quitado, tá tudo ok, beleza, me desculpe pela confusão de ontem à noite, a secretária do meu dentista fica em tal endereço, ela vai estar te esperando para abrir o consultório para resolver o problema da sua amiga, também. Conseguiu. A gente acertou o dente dela para ela poder sorrir nas fotos na viagem nesse mesmo dia. Mas aí você usou lá o material, tudo assim? Sim. Nossa, que legal! Acabei resolvendo o problema dela nessa situação, e a única coisa que ela não localizou no dia foi a mala da minha esposa, que a mala só apareceu 10 dias depois de viagem. Mas vocês ficaram quantos dias lá? Nós ficamos 2 semanas na Itália, passeando pela Itália. Nós saímos de Roma, como eu acabei de falar, a primeira noite nós dormimos em Cássia, de lá nós subimos, fomos para Veneza, depois eu acabei entrando de carro para a Eslovênia, nós fomos até Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, entramos para a Áustria, passamos pelo sul da Alemanha, em Munique, fizemos um tour por lá. Passamos em Liechtenstein, que é um principado que tem dentro da Alemanha praticamente, já perto ali, já na Suíça, na verdade. Voltamos pelo norte, por Milão, fomos para Maranello, que é a fábrica da Ferrari, e aí quando a gente chegou em Roma, que a gente ia ficar em Roma alguns dias para passear, quando nós chegamos em Roma, a mala da Ju estava no hotel esperando ela. Tem uma foto, vou mandar essa foto para você colocar aqui no vídeo, ela abraçando a mala que ela encontrou depois de 10 dias.
Então foi assim, ou seja, perrengues sempre acontecem, sempre tem algum problema, sabe? Tem pessoas que passaram por perrengues muito piores do que o meu, problemas de saúde lá fora, isso é complicado, isso é bem problemas complicado. de perder muito, talvez esse seja o pior de todos. Quando envolve a saúde é complicado, o resto a gente contorna, dá um jeito. A gente resolve, né? a gente resolve. Eu quero até gravar um vídeo, porque assim, é impressionante. Toda viagem que eu faço acontece um perrengue. Alguns são pitiquinhos, outros são um pouquinho maiores, mas assim, sempre contornáveis. Mas sempre tem um perrenguezinho. Eu até quero gravar um vídeo para contar, porque é muito. Imagine você, né? Quantas viagens. Sim, né? tem. Agora, poxa vida, a partir do momento que você está para fora da tua casa, para fora da tua segurança, problemas vão acontecer. E aí cabe, isso, aliás, isso vale para a vida. Problema todo mundo tem. A diferença entre as pessoas é a forma como elas encaram o problema. Como é que a gente vai resolver? A gente vai perder o dia, a gente vai perder a viagem por causa daquilo? Ou a gente vai solucionar, vai aproveitar a viagem e depois disso a gente vai dar risada? De alguma outra forma. Aconteceu isso, vamos fazer de outra forma, né? Então, o que aconteceu nessa viagem? Tá, o dente da Isabel, consertamos. As reservas, a gente achou. A mala da Ju levou 10 dias para chegar. Tá, beleza. A minha mala estava comigo, eu ainda tinha as minhas roupas, tinha roupa suja que eu estava devolvendo da Rússia. A gente lavou as minhas roupas, as minhas camisetas. Ela acabou comprando roupas na Itália. Tá? E nada que depois a gente guardou toda a documentação. E aí a gente entrou com uma ação jurídica contra a Alitalia por ter extraviado a bagagem, pedindo indenização sobre os gastos que nós tivemos na viagem, porque havia perdido essa mala por 10 dias. E a indenização que a gente recebeu praticamente pagou as passagens que a gente tinha pago para a Alitalia numa situação como essa. Então, ou seja, como é que é a história? Se a vida te dá um limão, faz uma limonada, é essa a situação. Então, perrengue. Sempre vai acontecer, gente. Problemas não acho que vocês vão viajar. Sempre vai acontecer. Então, primeiro, objetos de valor de uso pessoal, coisas que você tem muita estima, leve com você na bagagem de mão, exatamente. Segundo, documentos, se você tiver os seus documentos originais e cópias dele, isso vale aqui para o Brasil, né? Você tem que ter isso, porque se Deus o livre, se você for roubada, for levarem seus documentos, você tem uma cópia disso e tem uma segurança para cancelar seus cartões de crédito, para pedir uma segunda via de documentação. Então, tenha isso guardado, tenha isso, né, para evitar, para minimizar os perrengues. A gente falou que o pior de tudo é problema de saúde. Então, vá viajar. Mas vá viajar com o seguro saúde, porque se você não tiver esse seguro, o seu perrengue vai ser maior, o seu problema vai ser maior, inclusive com um gasto financeiro grande. Então, tudo isso você tem como minimizar. É claro que você tem que planejar, tem que se prevenir, mas você fazendo isso, se acontecerem alguns percalços, alguns problemas, você está calçado e tem como aproveitar ainda mais a viagem. E principalmente, aconteceu um problema, não faça do problema o foco do seu dia. Deixa o problema de lado, aproveita a tua viagem, aproveita a tua vida, dá risada, porque você vai lembrar daquela situação e dar risada daquilo. Bom, pessoal, então antes da gente encerrar o vídeo, Maurício, conta só rapidamente pra gente a sua história. A gente se conheceu pela internet, porque ele é socorrista da mesma cidade do meu marido. E a gente espera, claro, que depois que tudo isso passar, a gente possa se encontrar pessoalmente, gravar o vídeo. Então, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. E quando a gente se encontrar, eu faço a pergunta de vocês. Dessa vez o vídeo foi perguntas minhas, mas se vocês tiverem perguntas... E olha, gente, história para contar é o que não falta, viu? Mas, Maurício, conta um pouquinho pra gente da sua história mesmo como pessoa, né? Como começou esse negócio aí de viajar, de curtir o mundo. Antes da gente encerrar, né? Perfeito, perfeito. Bom, algumas coisas eu já falei aqui durante essa nossa conversa, durante esse nosso bate-papo. Enfim, meu nome, Maurício Conte, já está aparecendo no vídeo aqui, né, o Maurício Conte e sua viagem, porque eu sempre gostei de viajar, e aí meus amigos perguntavam, né, Maurício, conta para nós essa coisa, Maurício Conte, conta para nós. Então ficou o Maurício Conte e sua viagem. Tem o Maurício Conte e sua viagem no Instagram, no YouTube, no Facebook. Os links vão estar aqui embaixo na descrição, tá, gente, das redes sociais. Beleza. Eu nasci na cidade de Socorro, já falei isso para vocês, uma cidade que faz parte do Circuito das Águas Paulistas, perto aqui de Serra Negra, perto de Águas de Lindóia. De formação eu sou dentista, já contei para vocês o perrengue, aí eu consertando o dente até em viagem. E além de dentista, eu fiz pós-graduação em biomateriais, então minha vida inteira, além de
dentista clínico, eu sou um professor universitário. Dei aula na Universidade de São Francisco, aqui de Bragança Paulista, durante 19 anos, e na Unip de Campinas, do Grupo Objetivo, por 22 anos. E o meu gosto por viagem, a minha curiosidade de viagem, já contei para vocês, já fiz a minha homenagem aqui para minha professora, nasceu até da minha infância, da minha pré-adolescência, com aulas de história de uma professora que gostava de produzir vídeos. Inclusive, essa história eu não contei, vou aproveitar para falar melhor dela agora. Quando eu estava naquela viagem da Lapônia, que eu falei que eu estava com a minha irmã, meu cunhado, a Ju e eu, a Sônia, minha irmã, também foi aluna dessa mesma professora. E eu falei isso para ela. Falou assim: Maurício, você sabe que isso também é uma situação que eu vivi, que também era uma curiosidade e tudo e tal? E essa viagem foi em 2018. E aí estava eu com a minha irmã, a gente estava na cidade de Kemi, na Finlândia, onde a gente estava atravessando o Mar Báltico congelado. A gente estava num navio quebra-gelo, então você imagina um navio navegando e quebrando o gelo. Tava eu, Ju, Sônia, Cláudio sentados numa mesa, e aí ela pegou e falou assim: nossa, que interessante, o que você falou da Dona Odila Feres, eu também, é uma situação. Falei: Sônia, vamos aproveitar uma coisa então, vamos alegrar o dia da Dona Odila, vamos mandar um cartão postal para ela, daqui da Finlândia, para ela, do meio do mar. E aí a gente eu sabia que ela morava, Socorro, uma cidade pequena, eu sabia que ela morava na rua 13 de Maio, eu não sabia qual era o número, pois eu liguei para minha mãe: mãe, qual é o endereço da Dona Odila, que a gente quer mandar um cartão postal para ela? E aí nós fizemos um cartão postal, tenho foto desse cartão postal, vou mandar aqui a foto para você postar. As costas do cartão postal com a minha irmã Sônia e eu mandando um abraço praticamente do Polo Norte para a Dona Odila, que foi a nossa professora. Como uma professora, foi muito legal. Né? Ela recebeu isso. Falei: não esquecendo que você é professora, assim como eu, né? Eu sou pedagoga. Então você sabe, né, da importância que a gente tem na formação, né, da importância que os professores tiveram na nossa formação e da importância que a gente tem na formação da informação e do caráter das pessoas que a gente está ali abrigando e abrangendo. Mas enfim, essa paixão nasceu, um dos fatores foi essa curiosidade de conhecer o mundo, e a gente gosta bastante de fazer isso, e aproveitando para divulgar um pouco de que Deus me deu a oportunidade de conhecer, para poder dividir com os meus amigos. Então a Érica já falou isso aqui, que as minhas fotos transmitem, que eu estou curtindo, que eu estou isso, mas realmente eu estou, porque eu viajo, eu costumo dizer que eu viajo na mesma viagem várias vezes. Eu viajo quando eu estou planejando, quando eu estou estudando o roteiro, quando eu estou vendo o que eu quero conhecer. Eu sou igualzinho a você, é assim mesmo. Eu viajo a própria viagem naquele momento, depois eu viajo organizando as coisas do pós-viagem, sejam fotos, seja um álbum, seja uma situação de recordação, depois postando essas fotos, e depois o Facebook me recordando dessa viagem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois, e a gente faz um repost para lembrar dessas situações que nos dão alegria, que nos dão uma paz de espírito e uma sensação de liberdade. Essa é a situação. Eu conheci assim, a Érica. Deixa eu só falar para você, aproveitando o seu gancho, eu acho assim, que independente, eu curto viajar, nem que for para a cidade vizinha. Se eu tiver a oportunidade para um outro país, para um outro estado, eu vou curtir na mesma intensidade. Sim, porque quando a gente sai do nosso mundinho, que a gente percebe o quão grande o mundo se tratando de cultura, se tratando de pessoas. Então, para mim, viagem é isso, é nesse sentido. É conhecimento puro, que a gente sai do nosso mundinho, né? Sim. E só para encerrar um pouco da minha história, agora eu vou entrar em como nós nos conhecemos. Eu também sou inscrito no canal da Érica, né, do Dicas da Kika. E aí um dia eu vi um vídeo dela ensinando a usar um editor de fotos para tirar detalhes de fotografia, tipo, tem um poste atrás de você, ou tem uma pessoa na foto que você não queria que estivesse ali naquela paisagem e tudo, usando, e não era o Photoshop. Aliás, o título, ela vai colocar o link aqui do vídeo, era como editar suas fotos sem usar o Photoshop, que o Photoshop é muito mais pesado, muito menos amistoso, e era um programinha simples, né? Como é que era? Photoscape, é isso?
Photoscape. E aí baixa o Photoscape, é gratuito, e você consegue fazer assim, fazer assado. Só que quando ela foi usar a foto para demonstrar esse vídeo, a foto essa que ela foto estava aqui, demonstrando... ó, essa foto aqui, vou colocar para vocês. A foto que ela estava demonstrando no vídeo era justamente daqui de Socorro, da minha cidade. Para ser sincero para você, é a foto que eu tenho aqui na janela da frente da minha casa, né, do Cristo Redentor da cidade. E aí eu falei, peraí, né, essa moça que eu acompanho, ela já veio aqui para Socorro. Aí eu peguei e escrevi para ela, isso aí é em Socorro? Ela falou, é a terra do meu marido. E por essas coincidências do destino, ou seja, eu não sou amigo do marido dela, mas a gente já se cruzou, a gente já tem amigos em comum aqui na cidade, e a gente ainda ficou de gravar depois desse um vídeo ao vivo, depois que toda essa situação mundial estiver melhor, ou a gente tiver mais possibilidade de se aglomerar de novo. Verdade. A gente vai se encontrar e gravar um vídeo ao vivo com perguntas e respostas para a gente dar risada junto aqui nesse paraíso que é Socorro. É verdade, gente. Tem uma playlist de Socorro, inclusive gigantesca, aqui que eu visito vários pontos turísticos. E Maurício, eu quero muito te agradecer. Eu acho que assim, conversar com pessoas como você, que é uma pessoa que curte a mesma coisa que eu e é disponível para contar isso, é muito maravilhoso, é muito enriquecedor, inclusive aqui para o canal. Para mim, assim, eu ficaria aqui horas só te ouvindo, porque do mesmo jeito que eu tenho várias experiências, e você também tem, eu gosto de escutar, porque a gente gosta do mesmo tema, né? Então eu quero muito te agradecer, e vocês deixem perguntas para uma próxima oportunidade, que com certeza um dia a gente ainda vai se encontrar, né? E eu quero muito gravar com você e fazer as perguntas aqui dos meus inscritos, tá bom, pessoal? Muito obrigada, Maurício, de coração. Eu que agradeço o convite, estou às ordens para a gente fazer outros temas, outras situações, ao vivo ou mesmo pela internet. E para o pessoal que te acompanha, para os inscritos nos seus canais, nas suas mídias sociais, já que você deixou os links, se quiserem alguma pergunta, alguma dica, alguma situação de viagem, estou às ordens para quem quiser. Vai ser um prazer, vai ser uma satisfação poder dar informações para vocês. Tá bom, pessoal? Tchau, muito gente. Obrigada, tá? Até o próximo vídeo.